Então, pessoal, sabe aquela história importante da gente saber ouvir? É assim: você acha que sabe o que fala, mas sabe o que o outro está escutando? Ou mais ainda, sabe se o outro está mesmo te escutando? Algumas pesquisas mostram que, via de regra, uma comunicação eficaz ela passa primeiro pela nossa consciência. Então, quando isso acontece, é totalmente possível a gente desenvolver e comandar formas de nos comunicarmos, se nós nos conhecermos em profundidade. E quando nós nos conhecemos, nós podemos dominar, podemos gerenciar nossas emoções, podemos gerenciar nossos pensamentos, entendendo os limites de uma boa comunicação, sabendo usar realmente as emoções a nosso favor, o que, aliás, é um fator primordial para uma comunicação eficaz. Em uma conversa, é preciso que a gente tenha consciência daquilo que nós estamos falando, saber ouvir as outras pessoas, ter foco realmente na conversa, ter o cuidado para a gente não se expor demais, o que é muito comum de acontecer, e saber o que efetivamente é importante ser dito. E isso tudo é possível, é treino. Tem alguns estudos que foram realizados por um psicólogo americano, Gardner, que ele desenvolveu a teoria dos tipos de inteligência. E nesse estudo ele aponta que existem dois tipos de inteligência que estão diretamente ligados à nossa capacidade de se comunicar. O primeiro deles é a inteligência linguística. É característica daquelas pessoas que têm facilidade na escrita, na leitura e no aprendizado de idiomas. O segundo é a inteligência inter e intrapessoal, que é a facilidade de entender a si mesmo e entender ao outro, de se relacionar bem com as pessoas e de ser comunicativo. E um detalhe, ser comunicativo, gente, não tem necessariamente a ver com ser extrovertido. Introvertidos também podem se comunicar bem, é treino. Eu mesma era uma pessoa extremamente tímida em toda a minha infância e adolescência, mas era muito mesmo. E eu continuei assim, mesmo depois que eu entrei no mundo corporativo, onde se valoriza muito o extrovertido, aquele que sabe falar bem. Então eu comecei a perceber que se eu continuasse daquela forma, eu não teria chance de alcançar os meus objetivos, de chegar aonde eu queria chegar. Então eu comecei a prestar atenção nas pessoas extrovertidas, o que é que eles faziam. E comecei a perceber também que quando eu dominava bastante aquele assunto que eu deveria tratar, apesar da minha timidez, eu também conseguia me expressar tão bem quanto eles. E foi assim que eu comecei a minha transformação, dedicando-me de corpo e alma ao preparar os conteúdos que eu precisava. Então eu comecei também a treinar a falar em frente ao espelho e a gravar a minha fala até chegar ao ponto que eu queria. E tudo sem os recursos que a gente tem hoje, né? Tudo era mais difícil. Eu ainda tenho certas dificuldades, ainda erro ao gravar, mas a prática vai me levar onde eu quero chegar. Entender e educar as nossas emoções é uma das atividades centrais da sabedoria. E de acordo com a neurociência, um comunicador eficaz ele tem 3 competências. Ele é sucinto, ele é específico e ele é generoso. Ser sucinto é ser objetivo. O que não significa falar pouco, mas sim falar apenas aquilo que é realmente necessário. Falar aquilo que é pertinente em cada situação. E ser sucinto é falar sem ser prolixo, né? O segundo ponto, que é ser específico, é não desviar do assunto em questão. É dar somente detalhes que são essenciais e não ficar falando longamente sobre determinado assunto. E ser generoso diz respeito à atenção que é dedicada ao nosso interlocutor. Ser generoso pode ser, por exemplo, em vez de eu enviar um e-mail, eu ir diretamente na pessoa e resolver o problema. Comunicação generosa, ela diz respeito mais a quem recebe do que a quem transmite a mensagem. Portanto, muita atenção ao outro quando nós estamos falando. Que aí a gente tem que ficar percebendo no outro alguns sinais que podem indicar certa impaciência, pode indicar que nós estamos chamando demais atenção para a gente mesmo, né? E naquele monólogo interminável e que o outro já se desconectou da nossa fala. Quer ser um bom ouvinte? Pergunte para as pessoas ao seu redor, com aquelas pessoas com as quais você se relaciona,
se na percepção delas você é uma pessoa que sabe ouvir. Mas pergunte a quem você sabe que lhe dará respostas sinceras, que vai ajudá-lo a se perceber. O primeiro passo disso tudo é a gente se conscientizar que fala demais. E a partir daí, então, entender por que é que eu falo demais. Alguns sinais pode ser ansiedade excessiva, quer ser o centro das atenções. Pessoas muito falantes podem ser pessoas divertidas, podem ter muitas histórias para contar, mas também pode significar carência de atenção, aquelas pessoas que gostam de se fazerem ouvidas. Vai aí algumas dicas. Comece a se perceber e a anotar imediatamente após uma conversa que você teve com alguém. E aí pare e pense assim, eu extrapolei na minha fala? Eu deixei o outro falar? Ou eu falei o que não devia? Essa prática ajuda a gente a se policiar e a começar a pensar antes de começar a falar. Alguns estudos também mostram que nós devemos investir 80% do nosso tempo ouvindo a nossa equipe e 20% falando ou explicando alguma coisa. Então, quer ser um bom comunicador para a sua equipe? Quer ajudar a sua equipe a se desenvolver? Quando você estiver falando, então, expondo algum assunto, gaste 80% do tempo fazendo perguntas e ouvindo com atenção. E os outros 20% do tempo fazendo considerações e dando sua palavra final. Ouça, dê oportunidade para a sua equipe desenvolver os pensamentos, colocar seus pontos de vista. Quem tem o hábito também de falar muito, na maioria das vezes, também tem o hábito de interromper as pessoas. Interromper as pessoas é um hábito que atinge grande parte da população. E é um hábito rude e um hábito egocêntrico. Basicamente, eu estou mostrando para o outro que os meus assuntos, as minhas histórias são muito mais interessantes que as dele. Né? E aí vai uma outra dica. Comece também a se policiar com relação a isso. Ouça, controle a sua ansiedade. É a vez do outro falar. Mais uma vez aqui entra a percepção do quanto você extrapolou nesse quesito. Então, imediatamente após uma conversa, pega um caderninho novamente, pega aquele seu caderninho novamente e responda. Quantas vezes eu interrompi o meu interlocutor? Eu deixei que ele contasse as suas histórias, suas questões, e nenhuma vez eu o interrompi para contar as minhas? Sabe aquela pessoa que todo mundo tem medo de perguntar alguma coisa porque sabe que ela vai dar muitas voltas para responder, vai contar uma longa história para chegar e quase não chega a nada? É aquele famoso prolixo, aquele que todos querem fugir. Então, não seja um deles. Isso causa uma péssima impressão no mundo corporativo. E você pode se treinar para mudar esse comportamento. Primeiro de tudo, tenha consciência se você age dessa forma. 2. Peça feedback para os seus relacionamentos sobre esse comportamento, se é assim realmente que você age. 3. Peça ajuda para alguém próximo a você que lhe dê um sinal qualquer toda vez que você estiver agindo assim, até que você mude esse hábito. 4. Se você não puder contar com um amigo em todas as situações, tenha alguma coisa em mãos que o fará se lembrar disso. Coloque, por exemplo, o seu relógio no braço contrário ao que você está acostumado a usar. Coloque num papelzinho alguma palavra que vai poder acompanhar você nas reuniões. Uma palavra que só você vai saber o que ela significa. Né? E ela vai estar lá com você. Ou então, crie alguma coisa específica. Né? Existem muitas outras formas. Dica número 5, leia textos. E ao acabar de terminar de ler, faça resumos curtos para você expor o assunto para algum amigo. Sempre marcando tempo, 2 minutos, 3 minutos no máximo. Com isso você vai treinar a sua objetividade, vai focar nos pontos principais. E que além de você treinar a sua objetividade, vai ser um aprendizado melhor sobre aquele assunto que você acabou de ler. Número 6, treine contar algum caso assim de improviso, com os mesmos procedimentos do item 5. Dica 7, adquira o hábito da leitura. Falta de objetividade também tem a ver com conhecimento dos assuntos. A leitura diária vai proporcionar profundidade e objetividade nas discussões e nas suas apresentações, nas exposições de qualquer assunto. Dica número 8, treine sua fala diante do espelho até se sentir bem.
9, grave a sua fala e ouça depois para ver o que você precisa melhorar. E depois que você gravou, a dica número 10, comece a fazer vídeos desse conteúdo. Vídeos só para você se perceber, para você ver como é que você se comporta nesse quesito. Eu garanto para você que esse é um treino fantástico. Então, não desista. Após alguns vídeos gravados, você vai ver o quanto progresso você conquistou, né? E ainda você poderá descobrir muitas outras formas de mudar a sua forma de se comunicar. A competência da comunicação ela é muito valorizada no mundo corporativo, mas também nos ambientes sociais. E além de ser valorizada, ela também é muito criticada, né? E principalmente quando nós nos comunicamos de forma prolixa, quando nós não sabemos ouvir, quando nós interrompemos os nossos interlocutores, todo mundo está de olho nisso tudo, né? Então, perceba e ajude seus colegas de trabalho também com relação a isso. Tenha conversas francas, conversas sinceras e extremamente educadas com essas pessoas, sem fazer críticas, sem julgamentos, mas com o único objetivo de ajudá-los. E ao mesmo tempo que você está ajudando o outro a se desenvolver, você também está estudando, praticando e se melhorando a cada dia em termos de comunicação. Então, não vamos ficar na defensiva e achar que a nossa comunicação é boa e que eu não preciso melhorar. Isso é um desafio diário. Então, a prática, praticar um mindset de crescimento, abraçar novos desafios, persistir nas nossas dificuldades, ver nesse esforço de mudança um caminho para a excelência, de aprender com as críticas, de saber o poder que tem o feedback para que a gente possa mudar, possa se transformar e possa inovar, né? E mais ainda, gente, nunca parar de aprender a praticar, né? Então, vamos começar um ano novo com uma meta específica? Talvez esse assunto pode ser um deles para você iniciar e começar a acompanhar os seus resultados e começar a ver a sua transformação, ok? Se esse vídeo fez sentido para você, se contribuiu para a sua análise, dê um like aqui, assine meu canal do YouTube e compartilhe com seus amigos. Eu desejo de coração começar a ver o seu processo de transformação, ok? Forte abraço.